Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Como foi de férias? Deu para descansar um pouquinho? Pois é, agora nós vamos começar com o PET volume 3. E para você que está chegando aqui agora, eu sou a Késia Botelho e nós vamos aqui fazer todas as atividades do PET volume 3 juntinhos, tá bom? Antes de tudo, nós vamos começar aqui com um resuminho aqui da matéria, né? Tô um pouquinho rouca hoje, mas vamos lá que precisamos dar conta das coisas que temos que fazer. A semana 1 do PET volume 3 tem o seguinte tema: Egito Antigo. E aqui vamos contar um pouquinho da história do Egito, e é muito resumido que eu vou falar para vocês aqui, até porque também minha voz não está me ajudando muito, né? Então eu quero finalizar esse vídeo rapidinho. Então aqui tem um mapinha que fala que ao longo do rio Nilo, que é esse riozinho aqui, ó, esse aqui é o delta do Nilo e esse rio aqui é o rio Nilo. Em torno do rio Nilo surgiram várias cidadezinhas, vários agrupamentos, e esses agrupamentos e cidadezinhas eram chamados de nomos. Cada nomos desse aí eram cidades independentes, com lideranças próprias, leis próprias e tudo mais, né? Com o passar dos anos, essas nomos foram tendo conflitos entre si, né, disputando por outras terras, disputando as melhores terras e tudo mais. E depois de algum tempo, houve a unificação desses territórios todinhos, né, que formou aí o Egito, que passou então a ser governado pelos grandes faraós. Aqueles que figuram vários filmes que a gente ama assistir, né? Muito bons filmes que retratam aí o Egito Antigo, as múmias. Já viram o filme da múmia? É muito bom. Então, os egípcios, eles eram politeístas, até destaquei aí, ó, que é uma crença em vários deuses, e zoomórfica, que eram deuses simbolizados por animais. Eles também acreditavam na vida após a morte e, para isso, eles faziam o processo de mumificação. Para quê? Porque eles acreditavam que depois que eles morressem, passassem lá pelo julgamento de Osíris, né, o tribunal de Osíris, eles poderiam retornar para o seu corpo. Então eles pegavam o corpo e faziam todo o processo de mumificação, que consistia da seguinte forma: para essa técnica, o corpo era aberto, retirado todos os órgãos, desidratado por 7 dias, aromatizado com ervas e depois de todo o processo era enfaixado. E o coração era colocado em um recipiente à parte. Por que esse coração era colocado em um recipiente à parte? Porque ele era a fonte principal daquele julgamento. E a partir do momento que ele ia lá para aquele julgamento, o coração ia ser pesado. Se o coração da pessoa que está sendo julgada ali pesar mais do que uma pluma, uma pena da deusa Mate, esse coração ia ser condenado, essa pessoa ia ser condenada. Mas se o coração fosse tão leve, né, não pesasse mais que a pluma, ele aí recebia as boas-vindas do grande Osíris. Bom, gente, mas esse processo de mumificação também, que eu quero lembrar a vocês, era um processo muito caro. Só quem podia pagar era quem tinha muito dinheiro. E esses corpos, eles eram colocados em sarcófagos e colocados dentro de mastabas, né, que eram os túmulos que eram construídos para abrigar esses corpos. Então, as pirâmides do Egito eram e são até hoje, né, o símbolo dessas mastabas que serviam para abrigar principalmente os corpos dos faraós. Né? Os demais iam sendo sepultados em outros locais também. Quem não tinha dinheiro era sepultado aí normalmente em covas, né, em covas no deserto. Bom, outra coisa bem legal também dos egípcios era a escrita que eles tinham, né, que eram aqueles hieróglifos ou hieroglifos, né, que eram aquelas letras bem trabalhadas. Estas eram dominadas somente pelos escribas e também tinha demótica, que era usada assim no seu dia a dia. E como foi dito lá em cima, eu falei um pouco sobre o rio Nilo. O rio Nilo também era considerado um deus, chamado de Hapi. Era o deus da fertilidade. Por quê? Porque através do rio Nilo, eles acreditavam que foi ele que possibilitou a criação do Egito, né? E em todo o entorno do rio Nilo, eles faziam as suas plantações e usavam também o rio Nilo para a navegação, né? Para transporte de pessoas e mercadorias.
Inclusive, muitas das pedras feitas aí que foram usadas para fazer as pirâmides eram transportadas através do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo tinha uma importância muito grande para os egípcios e é importante até hoje, né? Até porque existe aquela fase também que eles falavam das cheias do Nilo. O Rio Nilo, quando enchia, ele alagava boa parte no seu entorno, deixava ali um humus, fertilizava a terra e ali eles iam fazer as suas plantações ali para abastecer as cidades, né, para alimentar as pessoas. Faziam canais de irrigação muito avançados, muito bacanas. Então o Rio Nilo era muito representativo aí para o povo egípcio, ok? Então vamos aqui para as atividades. Atividade número 1. Sobre o Rio Nilo. Responda as questões abaixo. Por que ele era considerado um deus? Aí tem a resposta seguinte: os egípcios eram politeístas e o rio Nilo era chamado de Hapi, o deus da fertilidade, pois era através dele que era praticada a agricultura e possibilitou a criação e o desenvolvimento do Egito. Letra B. Qual a importância do rio Nilo para os egípcios? O rio Nilo era a principal fonte de irrigação, permitindo a prática da agricultura, fonte de água para o consumo e também para o transporte de pessoas e mercadorias. Letra C. O que significa o Egito é uma dádiva do Nilo, dito por Heródoto? Só foi possível o nascimento do Egito por causa do rio Nilo. Então, o que ele quer dizer que essa dádiva é um presente? O Egito é um presente, né, do rio Nilo, porque se não existisse o rio, não existia o Egito. Até porque vocês sabem que ali a região é de muito deserto, de um clima bastante seco, que tem necessidade, né, das pessoas habitarem em torno dos rios. 2. A mumificação era uma importante prática dos egípcios antigos. Sobre essa prática, responda. Letra A. Como era feito o processo de mumificação dos corpos? Lá em cima, onde eu li no texto, tem um textinho mais resumido, você pode copiar ele. Agora, se você não quiser, pode colocar assim como eu coloquei. Retirava seus principais órgãos, desidratava o corpo com sais de natrão, dificultando assim a sua decomposição. Depois o corpo era preenchido com serragem e ervas aromáticas e eles eram então envoltos por faixas de algodão ou linho e os corpos eram colocados em sarcófagos de pedra. Aqui nós temos também. Letra B. Qual o objetivo religioso da mumificação? Então eu coloquei duas respostas, você pode utilizar uma ou outra, tá? Era necessário que o corpo estivesse conservado após a absolvição, né, após aquele julgamento do tribunal de Osíris, que eu falei para vocês ainda há pouco, pois a alma poderia recuperar o corpo ao qual pertencera, ou seja, preservar o corpo para a vida após a morte. Ou você pode colocar, as pessoas acreditavam na vida após a morte, desde que o corpo do morto fosse conservado para receber a nova vida. Letra C. Qual a relação entre a mumificação e as pirâmides do Egito? As pirâmides eram locais onde se colocavam os corpos mumificados para a sua preservação. 3. Os egípcios desenvolveram dois tipos de escrita, o demótico e o hieroglífico. Diferencia os dois tipos de escrita, caracterizando cada uma delas. Então, eu coloquei o demótico, mais simples e simbólico, usado no dia a dia, e hieroglíficos, eram representados em forma de desenhos que podem ter significados próprios ou representa parte de uma palavra dominada somente pelos escribas. E número 4, para finalizar aqui, nós temos o início da história egípcia é chamado de pré-dinástica. Explique a diferença desse período para o período faraônico. Então eu coloquei o seguinte: no período pré-dinástico, ao longo do rio Nilo, foram se formando diversas cidades e agrupamentos, os nomos, e eram governados pelos monarcas que concentraram poder político e militar em suas mãos. No período faraônico, unificou-se as regiões do Egito e assim ele passou a ser governado pelos faraós. Então é isso, chegamos ao fim da semana 1, das atividades da semana 1. Breve estarei de volta com a semana 2. E se foi útil para você, curte esse vídeo, indica ele para o seu coleguinha, que você também vai estar me ajudando, tá bom? Beijo no coração e até a próxima!